iluminada, chegamos na lição 125 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. E a primeira coisa que eu queria dizer hoje é que nesse tempo, acho que assim é uma forma mais fácil de conseguir explicar isso, eu tô sentindo de fazer as lições no mesmo dia que vocês recebem as lições. Então, no passado, eu já fiz algumas lições e algumas, mais de uma, né, onde eu ia só editando diariamente e postando. Houve um tempo em que eu fazia sempre no dia anterior, então sempre estava um dia antes que você. Só que desde quando eu cheguei em Vitória, da minha última vinda de Búzios, eu senti de estar na mesma página que vocês no mesmo dia. Então, assim seja, assim já comecei a fazer, e você vai observar que nem sempre eu vou conseguir postar muito cedo, e obviamente não vou conseguir postar no dia anterior, porque eu estou fazendo aqui e vivendo essa experiência no mesmo momento que você, tá bem? Então, a lição de hoje, a lição que nós vamos meditar, que nós vamos respirar ao longo desse dia todo é: em quietude recebo hoje o verbo de Deus. Uma outra pergunta que me veio aqui na minha mente, né? Aline, isso vai ser assim para sempre, até finalizar? Não sei. Nessa altura do campeonato, na lição 125, e eu acredito que você também já esteja vivendo isso em alguma medida, em maior ou menor grau, eu já não escolho nada, como eu posso dizer isso, né, com ego, assim. Todas as decisões que eu tomo, elas são intuídas. Então, quando eu recebo um direcionamento, eu respeito esse direcionamento e eu caminho nessa direção. Então, assim também está sendo com os nossos encontros de respiração semanais. Foi uma intuição que eu recebi há bastante tempo, mas que agora retornou pedindo atenção e cuidado especial para isso, né? Abrir esse campo e esse espaço para que a gente estivesse juntas nesse lugar. Então, eu não sei até quando vai ser feito assim, tá bem? Eu tô nesse fluir, nesse sentir, nessa comunicação aberta. Lá no livro texto, a gente está falando do instante santo, e especialmente hoje, estava falando exatamente sobre isso na sessão A Prática do Instante Santo. Então ele fala de você ficar com o canal aberto. A condição necessária ao instante santo requer que você esteja aberto, não são pensamentos puros, né? A gente acha que precisa ter a mente pura, precisa estar sempre pensando coisas legais, coisas bonitas para poder conseguir estar na prática do instante santo. Mas não é isso. Na verdade, é a intenção de querer estar no instante santo, mas principalmente não querer guardar nada para si e receber tudo, porque a mente é una, então tudo que a gente recebe vem de Deus. Então, é isso. Tá bem? Vamos juntas nesse sentir, nesse fluxo, permitindo que a vida aconteça em nós e que o plano de Deus aconteça a partir de nós também. Através da nossa cor, através da nossa cara, através do nosso nome, tá? E para isso a gente precisa aprender a fluir, a gente precisa aprender a boiar. Tá bom? Então vamos lá. Lição 125, em quietude recebo hoje o verbo de Deus. Que este dia seja um dia de serenidade e de silenciosa escuta. Hoje é vontade de teu Pai que ouças o seu verbo. Ele te chama das profundezas da tua mente, onde ele habita. Ouve-o hoje. Olha que interessante, eu comecei falando sobre intuição e olha a lição de hoje. É sobre escutar.
quando você escuta, você sabe como você vai agir dentro do mundo. Ele vai continuar. Nenhuma paz é possível até que o seu verbo seja ouvido por todo mundo, até que a tua mente, escutando silenciosamente, aceite a mensagem que o mundo tem que ouvir para introduzir o quieto tempo da paz. Então aqui uma outra coisa que também conversa com o que eu disse no início, escutando silenciosamente. Então essa prática do silêncio, essa prática da respiração semanal que a gente está construindo juntas, é uma prática de escuta do verbo de Deus. Tá vendo? A gente já estava sendo preparada para chegar aqui. E a gente está construindo, continua construindo para tudo que está por vir também. Esse mundo mudará através de ti. Nenhum outro meio pode salvá-lo, pois o plano de Deus é simplesmente este. O Filho de Deus é livre para salvar-se. O Verbo de Deus lhe foi dado para ser o seu guia, para estar sempre na sua mente e ao seu lado para conduzi-lo com segurança à casa de seu Pai pela sua própria vontade, para sempre tão livre quanto a de Deus. Ele não é conduzido pela força, mas só pelo amor. Ele não é julgado, apenas santificado. Percebe, então, essa decisão é uma decisão em liberdade. O Filho de Deus é livre para salvar-se. E a escuta do verbo e o fluir e o boiar de se permitir ser conduzido pelo Espírito Santo é uma decisão que a gente precisa tomar. Ou melhor, que a gente pode tomar, não que a gente precise tomar, porque no Kairos, na eternidade, essa decisão já foi tomada. E a gente escolhe quando receber essa decisão e viver essa decisão, que é o que nós estamos fazendo aqui. Ele vai continuar. Em serenidade hoje ouviremos a voz de Deus, sem a intrusão de nossos pensamentos mesquinhos, sem nossos desejos pessoais e sem qualquer julgamento do seu santo verbo. Não nos julgaremos hoje, pois o que somos não pode ser julgado. Estamos à parte de todos os julgamentos que o mundo impôs sobre o Filho de Deus. O mundo não o conhece. Hoje não escutaremos o mundo, mas esperaremos em silêncio pelo Verbo de Deus. Ouve, Santo Filho de Deus, o teu Pai falar. A sua voz quer te dar o seu santo verbo para espalhar pelo mundo as boas novas da salvação e do tempo santo da paz. Unimos-nos hoje no trono de Deus, o sereno lugar no interior da mente em que ele habita para sempre, na santidade que ele criou e que nunca deixará. Ele não esperou até que tu lhe devolvesses a tua mente para te dar o seu verbo. Ele não se escondeu de ti enquanto passaste algum tempo vagando longe dele. Ele não alimenta as ilusões que tu mantens sobre ti mesmo. Ele conhece o seu filho e a sua vontade é que esse permaneça como parte dele, a despeito dos seus sonhos, a despeito da loucura de achar que a sua própria vontade não lhe pertence. Hoje ele fala contigo, a sua voz aguarda o teu silêncio, pois o seu verbo não pode ser ouvido enquanto a tua mente não se aquietar por um momento. De novo, a sua voz aguarda o teu silêncio, pois o seu verbo não pode ser ouvido enquanto a tua mente não se aquietar por um momento e os teus desejos sem significado não se calarem. Espera pelo seu verbo em quietude. Há em ti a paz a ser invocada hoje, para ajudar a aprontar a tua mente mais santa para ouvir a voz pelo Criador. 3 vezes hoje, nos momentos mais adequados para o silêncio, de 10 minutos, que estarão à parte do tempo em que escutas o mundo, e ao invés disso, escolhe escutar gentilmente o verbo de Deus. Ele te fala de um lugar mais próximo de ti do que o teu coração.
A sua voz está mais perto do que a tua mão. O seu amor é tudo o que tu és e o que ele é. O mesmo que tu e tu, o mesmo que ele. É a tua voz que escutas quando ele te fala. É o teu verbo que ele diz. É o verbo da liberdade e da paz, da unidade, da vontade e de propósito, sem nenhuma separação ou divisão na mente única do Pai e do Filho. Inquietude, escuta o teu ser hoje e deixa-o dizer-te que Deus nunca deixou o seu Filho e que tu nunca deixaste o teu ser. Apenas fica quieto. Não precisarás de nenhuma regra a não ser esta: deixar que a tua prática de hoje te eleve acima do pensamento do mundo e liberte a tua visão dos olhos do corpo. Apenas aquieta-te e escuta. Tu ouvirás o verbo no qual a vontade de Deus, Filho, tu ouvirás o verbo no qual a vontade de Deus Filho se une à vontade de seu Pai, em unidade com ela, sem ilusões que se interpõem entre o que é totalmente indivisível e verdadeiro. Hoje, a passagem de cada hora, aquieta-te por um momento e lembra a ti mesmo de que tens um propósito especial para este dia: receber em quietude o verbo de Deus. Bom, então a orientação nos foi passada 3 vezes ao longo do dia, durante 10 minutinhos. Você coloca o seu timer aí no celular para apitar e reserva esses minutos em silêncio, convidando o verbo de Deus a se fazer presente, a ser escutado nesse dia. E se você puder, se você quiser, retoma nessa lição, leia ela novamente também antes desses momentos de silêncio ou depois. Isso ajuda a você se fixar, porque eu sei que nessa construção nós estamos construindo esse silêncio juntas e nem sempre você se sente confortável em ficar em silêncio. Então, torne isso mais fácil para você, e uma forma de tornar isso mais fácil é fazendo a leitura novamente da lição ou escutando novamente essa gravação, antes ou depois a esse momento de silêncio, tá bem? E estamos juntas, estamos no mesmo pé, estamos vibrando no mesmo dia, e amanhã a gente se vê, e na quinta-feira faremos juntas, quinta-feira à noite, faremos juntas novamente o nosso silêncio, tá bem? Então, um beijo no seu coração e até amanhã.